prazer o que a gente vai fazer agora. Vai ser divertido. Apresentar essa pessoa maravilhosa. Mas antes disso, Marucho, cara, a gente pode afirmar, você acha que a gente pode afirmar, e talvez aqui, eu acredito que todo mundo possa compartilhar com a gente essa informação, ou essa concepção, que a internet e o varejo são como se fossem seres vivos, porque está em constante mudança, em constante transformação, num movimento suave igual um tornado. Faz sentido para vocês? Total. Se a gente tem uma certeza no comércio eletrônico, é que vai ter mudança, é que as coisas vão estar sempre se reinventando. E que bom que a gente está aqui num evento como esse para continuar se atualizando e estar antenado, porque uma certeza sempre vai ser essa, a mudança. E é interessante que esse mercado ele deu uma guinada com a pandemia, principalmente na vertente da indústria. Tem vários aqui que são da indústria, né? Várias pessoas representando de indústrias aqui, né? Show! Vocês sabem melhor do que ninguém que houve a necessidade de fazer o seu processo de transformação, fazer o processo acontecer, e, ao mesmo tempo, o revendedor esmagado ali naquela ponta, né, pensando, e eu agora nesse processo? Como é que eu continuo, distribuidor, a cadeia toda, né? Como é que eu consigo permanecer útil, sólido, vivendo aqui, tendo a minha vida garantida? Qual que é agora o caminho das pedras? E é interessante que, para a gente falar desse tema, a gente vai chamar um cara aqui que, em 2018, escreveu um artigo que, basicamente, o título era A Morte do Revendedor. Calma, não entre em pânico, revendedores. Tem uma explicação, eu não vou ser eu que vou dar o spoiler. Tem um contexto. Tem um contexto, mas o que é legal é que, assim, a gente vai trazer agora para a conversa, a gente vai falar sobre esse cenário de indústria, né, com a revenda de um lado, a indústria do outro, como é que a revenda continua sobrevivendo, como é que esse processo continua existindo, como fazer essa sinergia dentro desses processos de vários canais, ainda mais com o marketplace no meio dessa história toda. E aí? E para falar disso aí, acho que ninguém melhor, né, que um cara que é parceiraço nosso. A gente tem uma honra muito grande de trilhar essa mesma missão de transferir conhecimento já há alguns anos, né, que a gente se embrenhou nessa história. O Jean, tanto é que a missão do cara está muito inserida nisso, que hoje ele é sócio-diretor da Escola Superior de E-Commerce, inclusive, se alguém tiver interesse, MBA, um monte de coisa legal aí de conteúdo para a galera, e esse cara está encabeçando esse processo, ele está à frente disso porque é a missão dele transferir conhecimento e fazer isso uma coisa útil. É uma honra muito grande chamar o Jean aqui para conversar com a gente, que eu vou ler aqui para não cometer nenhum deslize, Jean. Tem uma experiência de 22 anos nessa historinha aqui de mercado B2B, B2C, tanto como atacado e varejo de vestuário. Ele é fundador e CEO da Intimistore.com, e-commerce de moda íntima lançado em 2006. Então já viu muitos altos e baixos desse mercado. Outra coisa legal é que desenvolveu empreendimento de forma orgânica e foi acompanhando de perto cada etapa do crescimento e consolidação da loja virtual. Hoje, com alta representatividade no portfólio do grupo Cleotex que foi fundado em 1966, do qual é sócio-diretor. Sem mais delongas, Jean, vem cá. Obrigado, Marucho. Não vamos acabar com essa revenda, não, né? Eu não vim matar revendedor. O palco é seu. E agora, isso eu vou sentar ali, porque além de uma aula, isso aqui vai ser um show e eu quero sentar boa de palestra, frente. boa aula. Em 2019, estávamos os três apresentando o auditório de pequenos negócios, né, no Fórum E-Commerce Brasil. A nossa trajetória é antiga, a minha irmandade aqui, tanto com o Lorival quanto com o Marucho. Com o Marucho, tive a honra, a oportunidade de dividir uma estrada, né, o IGCOM, Imersão em Gestão em E-Commerce, que foi o start, foi a semente que gerou a Escola Superior de E-Commerce. Nós rodamos várias capitais, eu, Marucho, Linhares, e a gente gostou tanto dessa experiência e notamos tanto, né, a demanda que o mercado tinha por um projeto mais estruturado de ensino. E a gente, né, até adiantando aqui, muito disso já foi falado, né? Eu costumo dizer que eu sou comerciante, né? Sempre me apresentei assim, porque os negócios da família nasceram no Brás, barriga no balcão, e a gente foi em 2006, quando em 97 comecei a trabalhar com meu pai, já era uma empresa de revenda.
de moda íntima. Aí mudamos o nome, rebatizamos a Intim Store como a Cleutex como Intim Store, uma revenda de moda íntima. E nessa trajetória, sofrendo enquanto revendedor, nos lançamos com e-commerce em 2006. Fomos um dos precursores, talvez um dos primeiros e-commerce estruturados da região central de São Paulo. Enfim, e nessa lida, realmente, em 2008, né, depois de alguns sofrimentos, escrevi esse artigo que o Marucho se referiu, A Morte do Revendedor no E-Commerce, porque realmente a gente sabe o tamanho desses desafios, o quanto que o revendedor está inserido nessa situação, né? E aí a gente começa, né? E o Marucho ele falou sobre a questão da história do e-commerce e como que isso foi grandemente modificado, né? A Escola Superior de E-Commerce ela nasceu em 2020 e, basicamente, nós tivemos que rever todo o conteúdo programático, tudo que nós colocamos em sala de aula, que foi dado em 2020, foi basicamente tudo revisado e atualizado para essa atual circunstância pós-pandemia, né? A ponto da gente poder dizer que o e-commerce, na realidade, se divide, a história do e-commerce se divide, fazendo uma alusão aqui a antes de Cristo, depois de Cristo, a antes da pandemia e depois da pandemia. Porque, de fato, muitas regras do que era o e-commerce antes da pandemia foram totalmente alteradas. E dentro dessa perspectiva, né, a gente teve uma grande aceleração. E o mercado praticamente triplicou em 2 anos. A gente sai de 5% e vai para 15% praticamente. Chegamos agora, recentemente, a algumas pesquisas indicando esses 15%. E isso, obviamente, que alterou muito, mas, insisto, né, uma aceleração. Muitas empresas que estavam lá esperando o momento certo e estavam discutindo, né, os seus diretores, os empreendedores, qual é o momento certo de entrar na pandemia, no e-commerce, eles vieram justamente propulsionados por conta da pandemia, né, para essa emergência e necessidade. E, de repente, a gente chega em 1.600.000 e-commerces no Brasil no ano de 2021. Um número que 2 anos antes não chegava a 1 milhão, era 930 mil, segundo essa pesquisa do Big Data Corp, com o PayPal. E ano passado chega a 1.600.000. Tenho certeza que essa nova versão da pesquisa deve chegar aí próximo aos 2 milhões. Tamanho foi o número de e-commerce que entraram no Brasil. E com uma característica que a gente não pode deixar de lado, né? A concentração. Se a gente pega os 50 maiores varejistas brasileiros, dentro desse universo do varejo físico, esses 50 maiores varejistas, eles concentram no varejo geral, né? E-commerce e loja física, 35% de concentração. Então a gente pode dizer que o varejo no Brasil, ele ainda é descentralizado, ele ainda não é tão concentrado. Porém, quando a gente fala em e-commerce, a gente chega a uma concentração já de 75% nos 50 maiores varejistas. E essa situação ela é exponencializada quando a gente traz o fenômeno do marketplace em pauta, né? Onde a concentração aumenta muito, porque esses 50 maiores varejistas hoje já se posicionam, já vendem, já trabalham utilizando-se dos marketplaces. E aí essa concentração aumenta mais ainda, e os 6 principais marketplaces do Brasil já concentram 75% do mercado. Um cenário bastante expressivo, né? E aí, se a gente pegar e caminhar para os 8, 9, 10 principais marketplaces, a gente já está falando de 85%, quase 90% de concentração do e-commerce dos principais players do e-commerce. E aí a gente fala, poxa, beleza, então eu tenho 90% do e-commerce brasileiro concentrado em 10 grandes players. Agora, se eu saio disso e vou lá para a minha loja própria, eu caio na mão de quem? Né? Eu vou cair na mão do Google e das redes sociais, que é para quem nós vamos pagar o outro pedágio.
né? A gente vai ter que chegar, então, no Google, no Facebook, agora no TikTok, né? O Meta Company concentrando Facebook e Instagram, e o TikTok aí correndo por fora, atingiu aí uma participação bastante expressiva no custo de aquisição de cliente. E como que fica, então, na verdade, o papel do varejista, né? É bom lembrar, e aqui eu faço aqui um insight que eu gosto de sempre trazer, né, Marucho, que é o insight do Rodrigo Nasser, que o Brasil ainda tem uma característica positiva, que se a gente pegar os mercados ainda mais maduros em termos de marketplace, os Estados Unidos, por exemplo, 2 players concentram 80% das vendas do varejo online. A China, da mesma maneira, são 2 players. Nos principais países da Europa também uma concentração bastante grande. E aqui no Brasil a gente tem algo em torno de 8. E essa tendência de concentração parece que não é tão imediata. Isso, por um lado, é muito positivo para nós, lojistas, mas também traz uma complexidade muito grande, porque cada marketplace é um ecossistema que se comporta de maneira diversa. As regras para você ser bem-sucedido na Americanas são totalmente diferentes das regras para você ser bem-sucedido no Mercado Livre. O que exige, obviamente, uma atenção, uma especialização muito maior. E quando a gente fala em revenda, obviamente, né, a gente sabe que a revenda ela tem alguns fatos intrínsecos. O fato de que é muito mais fácil, né, de você entrar no negócio. Afinal de contas, você não precisa ficar focado no desenvolvimento do produto, no branding, ou seja, né, tornar sua marca mais conhecida. É só você focar na venda. Você já tem um produto de marca conhecida, você já tem um produto já consolidado, desenvolvido, embalagem, tudo pronto. Então você se concentra na venda. Naturalmente, então, com pouco capital, é possível entrar no negócio, né? E aí, não à toa que boa parte desse 1.600.000 e-commerces que hoje estão presentes no mercado brasileiro, a maior parte é revendedora. Mas, enquanto revendedor, né, tudo bem, e ainda tem a característica do dropshipping, né? O dropshipping ainda te permite fazer tudo isso sem a necessidade de estoque. Então, tem realmente uma série de facilidades que trazem a primeira opção de entrada dentro dos negócios ou mesmo de revenda. Lembrando que uma loja física, né, ela tem características que são exclusivas daquele ponto de passagem, aquela conveniência, aquela vizinhança, o fato de que muitas pessoas passam por aquele ponto e aquela conveniência favorece a revenda. E coisa que na internet não funciona. Naturalmente, as pessoas na internet elas buscam o que é mais fácil, o que entrega mais rápido. E aqui a gente tem, então, um trade-off muito difícil na revenda, né? Como equilibrar essa balança preço versus valor? Quando, especialmente, nós estamos vendendo dentro de um marketplace, onde essas características elas são pouco sensíveis para os clientes. Muitas vezes, os clientes eles vão levar em consideração as características macro do marketplace e muito menos do seller. Então, o grande diferencial passa a ser no preço. É ali que vai morar a sua força de vender mais ou menos. E quando a gente bota as nossas fichas, né? Quando a gente deixa que o nosso preço e a nossa margem não sejam controlados, claramente a gente se coloca num oceano vermelho. Um oceano de poucas oportunidades, um oceano de sobrevivência, de briga, de racha, de pouca geração de valor, né? O termômetro, preço e margem, é o grande sensor se a gente está no oceano azul ou no oceano vermelho. Se eu tenho poder, se eu tenho controle sobre o meu preço e minha margem, é um grande sinal de que eu estou no oceano azul. Caso contrário,
se o mercado que manda, se o marketplace que manda, se o consumidor que manda, se a indústria que manda, e eu não tenho poder sobre isso, claramente é um sério sinal de que eu tenho a minha vantagem competitiva de controle de preço e margem cerceada, e naturalmente, então, eu me coloco numa situação complexa, numa situação competitivamente, o que, se nós não zelarmos, não cuidarmos, não tomarmos algumas precauções, certamente nós vamos estar caminhando para o título do artigo, né, que é a morte do revendedor no e-commerce. Porque quando a gente fala de revenda, né, e salvo a gente ter algumas características de reserva de mercado, contrato com fornecedor, área de atuação, coisas que no marketplace são muito difíceis de você conseguir, né? Você está tratando de commodity, um produto que todo mundo tem, pode acessar, seja ele através da indústria, seja ele através de um distribuidor, e aí a gente vai ter a briga por preço, nós vamos ter margens baixas, concorrência sem barreiras. Então, claramente, por mais que eu seja um comerciante que compro direto da indústria e vendo no marketplace, eu posso estar concorrendo com alguém que, mesmo que eu seja um atacadista, né, eu vou estar concorrendo com o meu próprio cliente. Lá na Intim Store, nós viemos trazendo a questão da marca própria como algo muito estrategicamente importante, né? E há mais de 15 anos que nós trabalhamos a marca própria, e hoje já representa 75%. Mesmo assim, é muito comum a gente se deparar com anúncios de produtos nossos de marca própria sendo vendidos com preços inferiores aos preços que nós mesmos praticamos nos marketplaces. Isso porque revendedores que compram conosco, que têm uma estrutura informal, e aqui eu trago a palavra desleal, que não seria somente, existe sim a concorrência desleal, né? Existe a concorrência de produtos vendidos sem nota fiscal e etc. e tal, mas há muito a informalidade. Até pouco tempo atrás, né, o maior marketplace do Brasil ainda era muito informal. Havia muita informalidade. Há 1 ano e meio, 2 anos para cá, houve um grande movimento de formalização nesse principal marketplace, mas mesmo assim houve o quê também? Uma grande entrada de outros marketplaces que trouxeram e mantiveram essa informalidade. Ainda existe um número considerável de marketplaces que ainda não exigem as notas fiscais, que não exigem a comprovação, e isso gera, obviamente, um mercado difícil de competição. E o fenômeno do D2C, da indústria indo direto ao varejo, né? A indústria ela passa a deter a própria margem dela. Então, uma vez que ela faz a intermediação direta com o marketplace, ela mesmo pagando uma grande comissão ao marketplace, ela ainda assim fica com uma receita maior no final do dia do que se ela se utilizasse da cadeia de suprimento comum delas. Não à toa que há um fenômeno no mercado, né, o Digital Native Vertical Brand, as DNVBs, que são iniciativas de negócios que começam exclusivamente digitais e se utilizam dos meios digitais, e a grande característica é a desintermediação. É a venda direta ao consumidor final. Algumas vezes através de canais de aquisição própria e muitas vezes utilizando-se dos marketplaces para isso. E nesse caminho sem volta, né, onde, de fato, a ida da indústria ao varejo é irreversível e está ocorrendo e ocorrerá cada vez mais, muito embora, gente, é óbvio que essa ida, se ela não for bem medida, bem estruturada, bem pensada, pode ser desastrosa para a indústria. A indústria ela poderá queimar seus próprios canais, sua própria rede de distribuição e, eventualmente, perder muito com isso. Então, da parte da indústria, é necessário um estudo muito claro. E a gente compreende, muitas vezes a indústria quer ir direto ao varejo, por quê? Porque talvez seja a melhor forma dela oferecer todo o portfólio de produtos dela de maneira unificada. Mas há que se
colocar uma estruturação de produto, de preço, de respeito aos diversos canais que permita a coexistência com a rede de distribuição. E os marketplaces vão facilitar e incentivar, assediar e ir até a indústria com bastante voracidade. E vão oferecer o que para eles? Vão oferecer fulfillment. Meu amigo, você não precisa nem ter a dor de cabeça de operacionalizar a sua operação de e-commerce. Eu faço isso para você. Você coloca aqui, só me fatura aqui, eu coloco dentro dos meus fulfillments e faço toda a operação para você. Coloco a sua própria loja e tudo mais. Então, esse caminho, ele também será bastante presente e vai apertar cada vez mais os revendedores. Naturalmente, a briga por preço vai aumentar ou a indústria vai tentar regular. As indústrias mais estruturadas, que controlam melhor os seus canais de distribuição, possivelmente, nada novo, vão vir firmes com a questão do controle de preço, até para regular o mercado, para para não gerar uma competição predatória e que possa destruir a própria cadeia. No entanto, controle de preço sempre é uma característica negativa, onde a gente não pode atuar, a gente não pode agir enquanto revendedores. E o que fazer para sobreviver, né? A pergunta que não quer calar. Uma coisa muito importante, antes de responder essa pergunta, é fazer algumas outras perguntas que eu faço para vocês. Qual o maior ativo do varejo? Quem pode responder, por gentileza? Cliente. Muito bem. Boa classe. A Mônica é minha aluna. O cliente. E nessa relação com os marketplaces, na venda através de marketplace, de quem é o cliente? Do marketplace ou seu? Então, é muito importante a gente ter. Ah, mas eu mando dentro da minha caixa lá um cupom para o cliente comprar de mim. Eu mando minha embalagem própria, eu tento realmente ressaltar o branding da marca. Então, eu faço algumas coisas que eu tento fazer. Tá bom. Quem faz isso aqui, por favor, levanta a mão. Vocês já cruzaram o número de CPFs que compraram de vocês primeiro pelo marketplace e depois voltaram a comprar de vocês direto? Já cruzaram? Qual que é o número? Quanto? 3%? Então, para vocês verem que realmente, né, aqui, na prática, a gente tem aqui uma comprovação de que, de fato, o cliente é do marketplace. Né? Se coloca como consumidor. Quando você compra de alguém através do marketplace, você não está, na verdade, preocupado com o seller. Você está preocupado com o preço, você está preocupado com o tempo de entrega, você está preocupado com a confiabilidade que o marketplace te garantiu de que você não vai ter uma dor de cabeça. Isso é um fato. E aqui mais uma pergunta. Então, quem é seu cliente nessa relação? O senhor pode falar? Fala alto. O marketplace. Então, na verdade, há que se ter uma clareza bem grande, né? Revendedor, ou mesmo que você... A indústria é um caso. Né? A indústria ela tem a marca, a indústria ela tem o branding, a indústria tem uma relação direta com o consumidor e ela se utiliza do marketplace como um canal. Mas, no fundo, o consumidor está comprando a sua marca, né? Está comprando o teu produto. Mas quando a gente é revendedor, então a gente tem que ter essa clareza e entender que o nosso cliente é o marketplace. E entender todas as regras do marketplace passa a fazer toda a diferença. Só se vende em marketplace se você atender os requisitos desse marketplace. Se você se atender a todos os interesses do marketplace, em todos os aspectos, o que torna o negócio arriscado. Né?
Porém, quer brincar, não, né? Não queria brincar, não desce no play. Você está falando de e-commerce, você está falando que 90% do e-commerce está concentrado em marketplace. Então, ou você vai achar o seu lugar ao sol, que é possível, nesses 10%, ou vai ter que brincar com essas regras dos marketplaces. E aqui, alguns pontos importantes, né? Estudar muito, conhecer a cauda longa, os gaps dos marketplaces para atacar. Se você já tem esse posicionamento de mercado, defendê-lo, se preparar para outros novos entrantes, porque eles são ilimitados. Parem para pensar, né? Qual que é o papel de um analista, de um coordenador, de um key account, de uma determinada categoria de um marketplace? É maximizar vendas, maximizar oferta. Então, se o seu produto estiver performando bem, ele vai cuidar para que hajam alternativas aos seus produtos, para que ele não dependa de você. Então, ele vai incentivar concorrentes a oferecerem produtos, ele vai estimular concorrência de preço, ele vai estimular realmente novos entrantes. Vai procurar a indústria para trazer, porque ali ele vai ter maior controle sobre toda a profundidade. Então, eu preciso estudar o que não está sendo explorado nos marketplaces. Quais são as deficiências do marketplace? O que o marketplace deixa a desejar? E aí, sim, compreendendo que o marketplace é meu cliente, eu vou oferecer isso a ele. E, naturalmente, espaços vão se abrir. Conversas vão surgir e a gente consegue, então, performar melhor. Produtos com baixa relevância de marca passam a ser, então, desejáveis, porque eles não vão propiciar ao cliente uma busca por marca e, consequentemente, sim por funcionalidade. Mas, caso eu não tenha acesso a isso e esteja trabalhando um produto de marca, só o volume vai fazer com que eu consiga fechar a conta. Eu tenho que ter um volume muito grande para poder ter realmente uma margem que me compense aquela unidade vendida que vai formando o caldo para o negócio ser viável. Então, produtos que a funcionalidade é mais importante que a marca, e a gente sabe que isso, Mercado Livre, Shopee, AliExpress, né? Você tem grandes... Todos os marketplaces, porque a funcionalidade de um espremedor de limão é mais importante do que a marca dele. E aí sim a gente pode trabalhar gaps de mercado, conseguir realmente opções para colocar isso daí. Outra questão é full commerce e geolocalização. Se eu consigo... através de uma análise, compreender demandas geolocalizadas e colocar os meus produtos geolocalizados em áreas estratégicas que permitam entregas mais rápidas, isso certamente vai melhorar a performance do meu produto. Então, a gente coloca o produto, por exemplo, olha, eu sei que lá no Centro-Oeste tem uma alta demanda por um determinado produto. Então, eu vou colocar num centro de distribuição no Centro-Oeste que vai me permitir uma entrega rápida. Naturalmente, isso faz com que o próprio marketplace gere relevância e faça uma entrega, especialmente naquela região do Centro-Oeste, do seu anúncio primeiro. Outra característica é a profundidade de estoque. Naturalmente, o marketplace ele vai trazer relevância àquilo que tem muito estoque. Ele vai... mas o meu produto tem lá 10 peças. Dificilmente o marketplace vai disponibilizar aquele anúncio, vai colocar aquele anúncio com relevância, porque ele entende que, poxa, eu vou gastar uma energia naquilo, salvo um monte de outros anúncios que também tenham pouca relevância e entra num carrossel randômico que uma hora o teu produto entra em pauta. Mas quanto maior a profundidade daquele produto, daquele estoque, maior a relevância que o estoque, que o marketplace trará.
Volume de vendas, reputação, isso eu acho que a gente não tem nem o que dizer, né? A reputação, entregar as regras que o marketplace demanda de nós é essencial. Minha esposa está aqui, a gente normalmente pede pizza, né? E aí eu falo para ela assim, poxa, Paula, vamos pedir na pizzaria direto, porque a gente pelo menos não faz eles pagarem a comissão do marketplace. Ela falou assim, não, Jean, se a gente pedir, vai demorar mais para chegar, porque eles têm que atender lá a relevância e a reputação do marketplace, e eles entregam mais rápido via marketplace. E aí a gente começa a dar tiro no nosso próprio pé. Né? As nossas operações começam a trabalhar realmente como prioridade os marketplaces, porque a gente não pode perder reputação, quando, na verdade, a gente deveria fazer o contrário, né? Atender o nosso cliente. Mas o cliente marketplace é tão importante para nós que a gente atende primeiro o marketplace para depois atender os nossos clientes de fato. Key Account faz toda a diferença. Quer performar, tenha bons contatos. Mas já eu não tenho volume, eu não consigo falar com ninguém, eu ligo lá e caio no atendimento, eu sou um fantasma. A boa notícia é que os eventos presenciais voltaram. Durante a pandemia, a gente perdeu essas conexões. Então, novamente, esteja presente em todos os eventos, faça contatos, converse em cada um desses stands. Tem um especialista na sua vertical de negócios. Conheça essa pessoa, troque contato com ela. O evento é o melhor momento para isso ser feito. E façam com constância, estejam presentes em todos os eventos, porque isso traz essas conexões. A história dos marketplaces, por exemplo, na Intim Store, foi feita em eventos. E a gente hoje até paga um preço, né, equipe, pela falta dos eventos, porque a gente perdeu conexões. Existe até um caso, né, em 2018 ou 2019, nós tivemos uma grande Black Friday. Nós tínhamos um Key Account num desses grandes marketplaces e fizemos uma venda sensacional. Nos preparamos para o ano seguinte, fizemos a compra ainda maior para superar as vendas daquela Black Friday e simplesmente o marketplace desmobilizou o departamento comercial de São Paulo, mandou para o Rio de Janeiro, nosso Key Account nos telefonou dizendo, olha, não vou mais atender vocês, infelizmente, alguém lá no Rio vai atender. Simplesmente ninguém nos atendeu e a gente saldou com aquela mercadoria toda. Se não tivéssemos uma estrutura financeira, teríamos capotado com certeza. Levamos praticamente 6 meses para nos desfazer do estoque que nós havíamos comprado. Então, Key Account faz toda a diferença. Não à toa que muitos marketplaces começaram a cobrar por isso. Né? Como vocês sabem, tem marketplace aí cobrando R$5.000 para você manter um Key Account. E faz diferença, e como faz diferença, nós temos lá que ir pagar. Ads ajuda, mas não dependa. E não perca a conta dos resultados. Porque, não, então eu vou investir em Ads. Eu sou revendedor, já tenho margem baixa, já tenho controle de preço, já tenho as políticas de frete grátis. Além do meu comissionamento, ainda invisto, sei lá, 10, 15, 20% do meu anúncio, da minha venda em anúncios. Até quando eu sou capaz de pagar por isso? Não, mas eu vou criar relevância e depois vou parar de fazer o anúncio. Mera ilusão. Né? Você vira dependente daquilo. Então precisa se criar outras ferramentas de relevância que não a dependência do Ads, ou que caiba no seu preço, né? Que caiba no seu ROAS, que te gere um resultado positivo no fim da linha. Não sou contra pagar Ads, desde que caiba na margem de lucro. Muitas indústrias vão buscar parceiros ou contratar terceiros para operacionalizar essa jornada. Faça contatos. A grande indústria ela vai ser
impactada pelos próprios marketplaces. Mas você tem a pequena indústria, você tem a média indústria, você tem indústrias de vários níveis que o empreendedor daquela indústria sabe é de desenvolver produto e fazer produção e contratar representante para vender. Então, se preste a ser o braço digital dessa indústria. Crie um contrato, faça uma forma de que você possa se tornar realmente quem for aquele que vai vender oficialmente o produto dessas indústrias através dos marketplaces. E, por fim, nunca deixe seus ovos numa única cesta. Graças ao bom Deus, nós temos no Brasil aí cerca de 10 grandes marketplaces. Porque a dependência de um grande marketplace, ele naturalmente te deixa com uma posição competitiva muito delicada. Haja visto o que aconteceu na Americanas alguns meses atrás. Aquele seller que dependia de 80% das vendas dele estava na Americanas, ficou fora do ar por alguns dias. E aí vem, eventualmente, né, uma mudança de regra, que costumam ser mudanças unilaterais, né, na relação de seller-marketplace. Eu não sei qual o motivo de se ler um contrato, porque não tem o que falar, não tem o que negociar. Né? Então, naturalmente, chega o contrato, se aceita, vem a mudança de contrato, você aceita. Você não precisa nem ler, porque, basicamente, se você não aceitar, você é desplugado. Então, ter opções, né, dividir seus ovos em várias cestas é bastante inteligente para que você não crie uma dependência que pode ser até realmente... Já vi, né, lojistas que tinham uma dependência tão grande que, por conta de uma mudança de fulfillment e uma alteração fiscal, simplesmente por um erro do marketplace, né, aquele CNPJ não foi aceito no FullCommerce e a operação dele ficou mais de um mês parada, sem poder vender, e com um estoque lá, correndo, fornecedores a pagar. Então, é muito delicado. Mas há, sim, uma chance do seu cliente não ser necessariamente a indústria. Desculpe. O marketplace. E sim, o seu cliente é o consumidor. E isso acontece, e é como eu coloquei lá atrás, né, uma das possibilidades é quando você utiliza dos canais de marketplace como seus próprios canais de venda. Você faz essa opção, ao invés de criar sua própria plataforma, criar os seus próprios canais, você utiliza os marketplaces como sendo o seu canal de venda. Mas, para isso, a marca própria é essencial. Né? Um desenvolvimento próprio de produto, quanto mais características de diferenciação, melhor. E a marca própria, então, ela passa a ser um ponto central nessa relação. Branding através de redes sociais e criação de comunidade, se tornando um influenciador da própria marca, criando esse canal de comunicação e aí sim trazendo os clientes para os próprios canais de marketplace. Isso te permite margens mais altas, né? Porque você inovando, diferenciando, trazendo características mais exclusivas para o seu produto, naturalmente você precisa e poderá colocar margens mais altas. Diante disso, também agregando embalagens diferenciadas, uma identidade própria, que realmente distinguam a sua experiência de compra das compras normais de um marketplace. Então, nesse caso, uma embalagem própria, uma característica diferenciada, que façam que realmente o cliente entenda que ele está comprando da sua marca, e não necessariamente, e que o marketplace é só um canal. Mais uma vez, atender esses gaps de mercado, e aí sim, com margem alta, e usar os ads para alavancar as vendas. Essas são as formas que a gente tem justamente de conseguir criar uma audiência, utilizar a audiência, a relevância, a reputação, né, a consistência dos marketplaces, eles trazem confiabilidade. Então é muito comum a gente ver influenciadores produzindo o seu próprio conteúdo e utilizando-se dos marketplaces para
para fazer a conversão dessa venda. Ou seja, direcionar a audiência para os marketplaces. E aí você está pagando todo o preço por isso, né? Você faz a utilização. A gente sabe que utilização de plataforma própria, ela também tem um custo relevante, não só de sustentação, mas a própria produção de uma própria plataforma faz com que você precise ter toda uma atenção, uma preocupação. E se você utiliza dos marketplaces para isso, você tem uma facilidade. E para finalizar, eu deixo o título do meu outro artigo, né? Não construa sua casa em terreno alugado. Desejo a vocês muito sucesso aí. Eu acho que tem tempo aí de algumas perguntinhas, caso haja interesse aí de vocês. Obrigado, gente. Falei que ia ser uma aula, não falei? Foi. Valeu, cara. Obrigado pela aula. Show. Show de bola. Pessoal, dúvidas, angústias, dor, sofrimento, anseio? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, algum ponto que vocês acham que vale ressaltar ou repassar do que foi falado? Abre o microfone dele. Pode ir. Eu acho que é importante nesse momento a gente sempre deixar claro que a gente concorda em discordar, tá? Se alguém não concorda com o que a gente está falando aqui, com o que o Jean disse, levanta a mão, a gente discute. Acho que é saudável a troca de informações. Opa, encorajei um, hein? Foi bom. Boa tarde. Meu nome é Claudemir, eu sou da BR100 Ferramentas. Primeiramente, parabéns pela palestra. Lá no início da palestra, você até perguntou quem colocava a sua própria marca ali, mesmo vendendo para os marketplaces. Uma forma de lembrança, né? E isso a gente faz ali na BR100, desde o começo da operação, há 2 anos. Nós colocamos um pequeno flyer com a nossa marca. Apesar do retorno ser muito baixo, o índice é bem baixo mesmo, é média 3%, um pouco menos, que a gente monitora ali que a gente teve o cliente voltou a comprar e comprou conosco, porque ele foi no nosso site e viu que o preço era mais barato do que na plataforma do Marketplace. Mas mesmo assim a gente faz isso pensando em valorizar a nossa marca mais para frente. É um investimento, apesar de esse retorno ser ainda muito baixo. O que a gente pode fazer para acelerar isso? Hoje a gente está há 2 anos, tem esse índice muito baixo, né? Mas a gente está no caminho certo e o que a gente pode fazer para acelerar, encurtar esse tempo? Eu acho que tem que fazer, né? Todo contrato de marketplace diz para não fazer, mas hoje realmente há uma vista grossa aí para todo o mercado, ninguém mais se preocupa com isso e certamente o cliente ele vai ter essa preocupação. Se ele entrar e ver que os preços são iguais, ele vai optar em comprar pelo marketplace. Caso ele veja que há uma diferença de preço, que também em contrato, né, não é previsto, não se autorizaria isso, ele vai possivelmente comprar de você, se for mais barato. Depende também do prazo de entrega, depende do preço do frete, depende de tudo isso. Então, o que você está me perguntando é basicamente como construir, né, uma relevância e uma audiência para o seu site próprio. Só você pode ser um especialista nos produtos que você vende. Você tem que se transformar nessa autoridade. Você tem que falar desses produtos, gravar vídeos, fazer redes sociais. É impressionante a audiência que tem, canais de ferramentas, canais de... os homens gostam de ficar ouvindo o outro falar sobre a ferramenta, e o que a ferramenta tem de bom ou de não tem, do material que ele é feito, que não é, o que ele corta, o que não corta, o tempo que... Né, aquelas competições de furadeira, quem fura mais rápido do que o outro. Isso aí a gente fica... particularmente, né? Eu gosto. Assim, meu TikTok só tem isso. Assim, as pessoas dizem, não tem mulher aqui? Não, minha mulher é muito ciumenta. Não assisto mulher no TikTok. Só ferramenta e o que é mais rápido, o que não é. Então, isso é muito legal.
você se transformando numa autoridade sobre a ferramenta, as pessoas naturalmente vão comprar de você, porque é natural da gente querer comprar de quem entende. E obviamente, criar os seus canais de interação. O live commerce nada mais é do que aquele momento que a gente tinha na loja e conversava com o cliente, e hoje a gente pode potencializar isso para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, a minha resposta a você é essa. Tem que criar a sua relevância, a sua autoridade, o seu conteúdo, para se tornar realmente detentor disso e que os clientes reconheçam em você essa diferenciação. Tem duas aqui. Fez bem, o Rogério pode ficar por depois. Boa tarde. Eu trabalho num fabricante e a nossa intenção, já há 2 anos, a gente está entrando no D2C, como uma forma de tentar evitar ou fugir um pouco da ditadura do varejo físico, tá certo? Não é mais uma provocação isso para você, porque o varejo físico ele te cobra posição de gôndola, ponta de gôndola, te cobra campanha, e o marketplace já virou exatamente isso, tá certo? Então, a gente pilotando o D2C hoje, você não tem bala na agulha para ter a abrangência e a profundidade que o marketplace tem. E aí você acaba caindo na outra ditadura, que é a ditadura do marketplace. Como é que você vê, vamos dizer, o crescimento, a expansão do D2C, tentando evitar o marketplace? Você acha que tem chance? Olha, é difícil de eu fugir da resposta anterior, né? A gente criar nichos de audiência, nichos de autoridade, criar uma conexão direta com o nosso consumidor. E aí o consumidor, a opção dele por canal vai ser derivada de uma decisão previamente tomada pela marca em si, né? Eu já decidi comprar de uma marca, e aí ele vai procurar essa marca, seja ela no marketplace, seja ela no varejo físico. E o que você está me dizendo, basicamente, se você não cria não desbalanceia, né, o seu trade-off preço-valor e consegue colocar mais margem, você vai ser sempre apertado dos dois lados. Porque o aperto ele é intrínseco, nunca vai deixar de existir. Quem ganha essa parada é quem domina melhor a margem de lucro. Eu tenho minha margem e eu consigo, então, ceder essa margem nas negociações e, consequentemente, pagar esse preço que eu sei que vão me cobrar, esse aperto que você se referiu. Então, isso não vai deixar de existir, né? Seja no varejo físico, ou realmente criar alguns nichos de pequenos varejistas que não têm um poder tão grande para poder barganhar com você, ou criar canal próprio de venda direta ao consumidor, sem, obviamente, ofender a sua cadeia atual. Não é fácil, mas eu acho que está por aí as respostas. Tem uma lá no fundo. Acho que Tinha mais Rogério alguma aqui? Aqui. Oi, Jean, boa tarde. Boa tarde. Rogério, você já sabe meu nome, né? Como tudo na vida tem seus ciclos macroeconômicos, a gente pode dizer que, em algum momento, os marketplaces vão desaparecer? Não nos próximos 1000 anos. Depende um pouco dos meteoros que estão vindo para a Terra. É um período a ser considerado. Não, eu não acredito. Acho que o fenômeno marketplace veio para ficar. Na verdade, é um período de consolidação do mercado. Deve haver uma consolidação um pouquinho maior. Nós tivemos essa vantagem de sites estrangeiros entrarem com maior relevância, a Amazon não veio comprando, a AliExpress não veio comprando, então não houve a consolidação. Mas o fenômeno em si não vejo. Só vai ampliar cada vez mais. O que acontece na China, né? Na China, hoje, o lojista ele não abre mais a loja na internet. Ele não vai assim, eu vou registrar o www. Ele já pensa assim, eu preciso ir no aliexpress.com.br
o nome da minha loja. Então, ele já monta a loja dentro do marketplace. E isso eu acredito que vai rolar muito. Então, a loja oficial, as lojas oficiais, Mercado Shops. Sim, então os marketplaces você vai ter a sua loja oficial dentro dos marketplaces. Menos intenso do que na China. Acho que o Brasil não chega a um nível da China, onde realmente o tráfego direto já é praticamente... Mas vai ter este movimento de você... Assim, por exemplo, Shopee já é, né? Você tem a sua loja dentro da Shopee e assim por diante. Então, o fenômeno em si não desaparece nunca mais, na minha opinião. Obrigado. Eu acho que tem mais uma aqui. Boa tarde, Jean, tudo bem? Boa tarde. Prazer, eu sou o Vinícius, obrigado pela palestra aí. Eu represento aqui nesse evento a Salesforce, então a gente está muito mais do lado do ecossistema que permite a digitalização das empresas, né? Então, assim, eu ouvi muitos apontamentos importantes seus, mas eu também queria que você desse alguns requisitos importantes, como você cita dos ovos. Quais são os requisitos que o marketplace precisa atender para eu depositar os meus ovinhos lá? Porque, principalmente a revenda, tem uma dificuldade grande que, cara, eu preciso vender. Então, eu vou atirar para todos os lados e não é bem assim. A gente precisa ser um pouco mais estratégico nesse ponto. Então, eu queria ouvir o teu ponto de vista em relação a isso. Não tem marketplace sem seller, né? Então, esse é um ponto muito importante. Uma característica essencial de um marketplace de grande relevância é ter muitos sellers. E naturalmente, os já consolidados, eles se tornaram mais exigentes, justamente para poder entregar uma experiência melhor e ter mais lucratividade. Então, eles se tornaram muito exigentes com os marketplaces. Aí vieram outros, os novos entrantes, que inicialmente começaram com bastante benesses, né, facilidades. Então, a Shein, que começa com 0% de comissão durante 3 meses, a própria Shopee, frete grátis para todo mundo e tudo mais. As regras que o Magalu entra no mercado eram bem menos agressivas para o seller do que hoje, mas aí vem a cobrança dos resultados, né? Não à toa que a Shopee fechou operações, demitiu gente, está buscando a rentabilidade. O Magalu, diante da queda das ações, também está buscando rentabilidade. Todo mundo buscando rentabilidade. Há que se encontrar um ponto de equilíbrio. Hoje, está difícil para o seller, especialmente para os novos entrantes, porque está se cobrando muito deles. Está se cobrando ads, está se cobrando logística rápida, está se cobrando uma conta que eventualmente não está se fechando. Então, eu vejo que alguns marketplaces estão perdendo sellers a rodo. Estou vendo realmente uma demandada. Você conversa com os executivos, eles estão sentindo isso, os executivos do marketplace. Então, há que se encontrar um ponto de equilíbrio. E para que fique bom para todo mundo, né? Assim, eu acho que o mercado ainda está num momento de assentamento frente a essa pressão que os acionistas estão fazendo por resultados, o que está pressionando eles a aumentarem os preços, né? É muito caro ser marketplace, isso é fato. Mas precisa fechar essa conta. Tem que ficar bom para as duas pontas. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Perfeito, obrigado, Jean. Tem uma pergunta ali no meio, e aí a gente já vai encerrando pelo tempo. Depois, se você quiser ficar à disposição, o Jean, você pode depois continuar respondendo para a galera no reservado? Certeza. Então, depois você pode falar com ele, tudo bem? E quem mais tiver perguntas. Fala, Jean, aqui é o Naka. Fala, Naka. Se você fosse começar uma operação online, você começaria direto pelo marketplace ou direto por um site próprio? Qual que seria a estratégia que você pensaria? Eu começaria pelas redes sociais, me tornando influenciador da própria marca, detendo aquela autoridade, criando uma comunicação com o meu próprio público, criando uma comunidade, criando relevância. Depois o canal seria meio que irrelevante. É a resposta mais fácil agora. Se tornar mas isso te levaria a faturar milhões? Não sei, né? Então, depende. Agora, para eu pegar e começar através de um marketplace, como revenda, eu acho também muito arriscado. Então,
sendo simples na tua resposta, eu começaria dessa forma. Realmente criando uma autoridade, se tornando um influenciador e criando uma comunidade para comprar de mim diretamente. Valeu, obrigado. Achei genial. Valeu. Muito boa a resposta. Muito Cara, bom. obrigadão, velho. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!